Ela pensava que conhecia sua família, até que a verdade por trás de sua vida é revelada. Uma história de resiliência e esperança que vai tocar o seu coração. Bem-vindo de volta. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e aproveite a história. O aniversário de 60 anos de Neuza deveria ter sido uma ocasião de alegria. A elegante festa no jardim que seus filhos haviam organizado estava perfeita, completa com suas rosas amarelas favoritas, fotos de infância exibidas em molduras vintage e todos os seus amigos mais próximos presentes. Mas quando Neuza acidentalmente ouviu sua prima Fernanda sussurrando para outro parente, ela nem é da família de sangue, seu mundo desmoronou instantaneamente. A taça de champanhe escorregou de seus dedos, estilhaçando-se nos azulejos do pátio, assim como o alicerce de tudo o que ela acreditava sobre si mesma. A festa continuou com Neuza, forçando sorrisos e aceitando congratulações, mas por dentro ela estava completamente despedaçada. Por 6 décadas, ela havia vivido acreditando que era a filha biológica de Samuel e Joana Cardoso, membros respeitados de sua pequena cidade litorânea. Agora, aproximando-se de seus anos dourados, Neuza precisava enfrentar uma verdade devastadora. Toda a sua identidade poderia estar construída sobre mentiras. O som das risadas e conversas ao seu redor parecia distante, como se ela estivesse submersa em águas profundas. Neuza observou os rostos familiares ao seu redor. Seu marido Antônio, seus filhos Flávia e Ricardo, seus netos. Todos celebrando uma vida que agora parecia uma elaborada fabricação. A decoração amarela, que antes simbolizava alegria, agora parecia um cruel lembrete da falsidade que aparentemente permeava sua existência. "Mãe, está tudo bem?" A voz de Flávia trouxe Neuza de volta à realidade. Sua filha a observava com preocupação, uma mão reconfortante em seu ombro. "Você parece pálida." "Estou apenas cansada, querida," Neuza respondeu com um sorriso forçado. 60 anos não é pouca coisa, sabe? Como ela poderia explicar que acabara de ouvir palavras que abalaram os alicerces de sua identidade? Como poderia expressar a sensação de estar repentinamente à deriva, desconectada de sua própria história? O restante da festa passou como um borrão. Neuza cumpriu seu papel de aniversariante agradecida, mas cada abraço, cada parabéns, Neuza, agora carregava um peso diferente. Quem estava sendo parabenizada? Quem era ela realmente? Quando o último convidado finalmente se foi e a casa ficou em silêncio, Neuza ficou sozinha na varanda, contemplando o céu estrelado acima da pequena cidade de Santos. As luzes do porto brilhavam à distância, navios entrando e saindo, assim como as certezas que antes ancoravam sua vida. Antônio a encontrou lá, envolvendo-a em seus braços familiares. "Foi uma bela festa," ele murmurou contra seu cabelo grisalho. "Foi," Neuza concordou mecanicamente, perguntando-se se seu marido de 40 anos também guardava segredos. O peso das palavras não ditas pendia entre eles como uma cortina invisível. Naquela noite, deitada ao lado de Antônio adormecido, Neuza encarou o teto. Uma tempestade de pensamentos impossíveis de acalmar. Lembranças de sua infância desfilavam por sua mente. Seu pai Samuel, ensinando-a a andar de bicicleta, sua mãe Joana trançando seu cabelo para a escola, sua irmã mais velha, Cristina, contando histórias sob o lençol com uma lanterna. Seriam todas essas memórias baseadas em uma mentira fundamental? Com o passar das horas, uma resolução cresceu dentro dela. Na luz fria da madrugada, Neuza tomou uma decisão. Ela descobriria a verdade sobre suas origens, não importando o quão dolorosa essa verdade pudesse ser. Nos dias seguintes, Neuza manteve suas suspeitas para si mesma, observando atentamente sua família, procurando pistas que pudessem confirmar ou negar o que havia ouvido. Cada foto de família agora era examinada com novos olhos, cada história familiar questionada silenciosamente. Por trás de seu comportamento aparentemente normal, fervilhava uma determinação recém-descoberta. Durante um almoço de domingo, ela estudou os traços de seus filhos, tentando encontrar semelhanças com os Cardoso. O nariz arrebitado de Flávia, que todos diziam ser idêntico ao de Joana,
Agora parecia uma coincidência cruel. Os olhos castanhos de Ricardo, tão parecidos com os de Samuel, talvez fossem apenas um acidente genético que mascarava a verdade. Sua oportunidade de começar a investigação surgiu quando Ricardo mencionou casualmente que estaria na capital a negócios por 2 dias. Posso ficar na sua casa enquanto você está fora? Neuza perguntou com naturalidade. Preciso fazer algumas compras em São Paulo, e seria bom não ter que voltar para Santos no mesmo dia. A casa de Ricardo em São Paulo ficava a apenas alguns quarteirões do apartamento, onde Cristina, sua irmã mais velha, vivia sozinha desde a morte do marido. Era hora de confrontar a primeira pessoa que poderia ter respostas. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Na tarde seguinte, Neuza bateu na porta do apartamento de Cristina, no bairro de Pinheiros. Sua irmã de 68 anos pareceu surpresa, mas feliz em vê-la. Neuza, que surpresa maravilhosa! Entre, entre! Cristina a recebeu, com um abraço caloroso, que Neuza não conseguiu retribuir com o mesmo entusiasmo. O apartamento de Cristina era acolhedor e organizado, cheio de livros e plantas. Fotos da família decoravam as paredes e prateleiras, incluindo várias de Neuza ao longo dos anos. Olhar para essas imagens agora provocava uma sensação estranha, como observar a vida de outra pessoa. Após as cortesias iniciais e uma xícara de chá, Neuza respirou fundo e decidiu ir direto ao ponto. Cristina, preciso te perguntar algo importante. Começou, sua voz mais firme do que esperava. Na minha festa de aniversário, ouvi Fernanda dizer algo perturbador. Ela disse que eu nem sou da família de sangue. O que isso significa? A xícara de chá tremeu nas mãos de Cristina. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, interrompido, apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Um relógio que pertencera aos pais delas, ou pelo menos aos pais de Cristina. Neuza. Cristina finalmente falou, sua voz trêmula. Nunca pensei que teria que ter essa conversa. Então é verdade? Neuza perguntou, seu coração acelerando. Sou adotada? Cristina colocou a xícara na mesa e segurou as mãos de Neuza. Sim, ela admitiu suavemente. Mamãe e papai te adotaram quando você era apenas um bebê. Eu tinha 12 anos na época. A confirmação, embora esperada, atingiu Neuza como um golpe físico. Ela retirou suas mãos das de Cristina, recuando no sofá. Você sabia? Todo esse tempo? Cristina assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Eles me fizeram prometer que nunca contaria. Disseram que não havia necessidade de você saber que você era uma Cardoso em tudo o que importava. Como puderam esconder isso de mim? A voz de Neuza tremeu com emoção contida. Como você pôde? Foi uma época diferente. Neuza, Cristina tentou explicar. Adoção não era algo que as famílias discutiam abertamente. Eles temiam que você se sentisse menos amada de alguma forma. Mas nunca foi o caso. Eles te amavam profundamente, tanto quanto me amavam. Neuza se levantou, incapaz de permanecer sentada. Caminhou até a janela, observando a cidade movimentada, abaixo enquanto tentava processar esta nova realidade. Quem são meus pais biológicos? Perguntou finalmente, ainda de costas para Cristina. Não sei muito, admitiu Cristina. Apenas que sua mãe biológica era muito jovem, de algum lugar nas montanhas de Minas Gerais. Mamãe mencionou uma vez que ela não tinha condições de criar um bebê. E meu pai biológico? Nunca ouvi nada sobre ele. Neuza se virou encarando sua irmã. Não sua irmã de sangue, com os olhos marejados. Por que me contar agora? Só porque fui forçada a perguntar? Eu tenho 60 anos, Cristina. 60 anos vivendo uma mentira. Não foi uma mentira, Cristina protestou, levantando-se também. Foi sua vida, Neuza. Real, com pais que te adoravam, uma família que te ama. Uma família construída sobre segredos, Neuza rebateu amargamente. Tenho o direito de saber quem sou. Você é Neuza Cardoso, Cristina disse firmemente. Minha irmã, esposa de Antônio, mãe de Flávia e Ricardo, avó de 3 crianças.
Maravilhosas. Isso é quem você é. Mas para Neuza, naquele momento, essas identificações familiares pareciam insuficientes. Uma parte fundamental de seu ser havia sido ocultada dela, e a dor dessa revelação tardia era quase insuportável. "Onde estão os documentos?" ela perguntou. "Deve haver algum registro, papéis de adoção." Cristina hesitou. "Depois que mamãe faleceu, encontrei uma caixa com algumas coisas. Eu aguardei, pensando que talvez algum dia... Onde está?" "No meu quarto, em uma caixa no fundo do armário." Neuza seguiu Cristina até o quarto meticulosamente arrumado. Observou enquanto a irmã mais velha removia várias caixas de sapatos e finalmente puxava uma pequena caixa de madeira entalhada que Neuza reconheceu imediatamente. Tinha pertencido à escrivaninha antiga de sua mãe. Cristina entregou a caixa a ela com um olhar solene. "Talvez devêssemos fazer isso juntas", mas Neuza balançou a cabeça. "Preciso fazer isso sozinha." De volta à sala, Neuza colocou a caixa na mesa de centro e a abriu lentamente. Dentro, havia um conjunto de documentos amarelados pelo tempo. Certidão de nascimento, papéis de adoção, uma carta lacrada. E embaixo de tudo, uma fotografia envelhecida de uma jovem mulher em frente a uma paisagem montanhosa. Com dedos trêmulos, Neuza pegou a foto. A jovem não tinha mais de 17 anos, com longos cabelos escuros e um sorriso tímido. Havia algo em seu olhar, uma mistura de melancolia e determinação, que tocou algo profundo em Neuza. Seria esta sua mãe biológica? Os documentos revelaram que Neuza nascera em uma pequena vila nas montanhas de Minas Gerais, filha de uma mãe adolescente chamada Olívia Tavares. Não havia menção ao pai. A adoção fora intermediada por um advogado de Belo Horizonte e os Cardoso haviam levado o bebê para criar em Santos, a centenas de quilômetros de distância. Este contraste entre suas origens e sua criação atingiu Neuza com força renovada. Enquanto crescia em uma casa confortável à beira-mar, com educação privilegiada e todas as oportunidades que seus pais adotivos puderam proporcionar, sua mãe biológica havia sido uma adolescente em uma remota comunidade montanhosa, lutando contra circunstâncias que só poderia imaginar. "O advogado ainda está vivo?" Neuza perguntou, olhando para Cristina, que observava ansiosamente da porta. "Não sei", Cristina respondeu suavemente. "Isso foi há 60 anos, Neuza." 60 anos? Toda uma vida vivida sem conhecer suas verdadeiras origens. Uma onda de raiva surgiu dentro dela, direcionada não apenas a Cristina e seus falecidos pais, mas também ao mundo que permitiu que tal segredo fosse mantido por tanto tempo. Quando Neuza finalmente deixou o apartamento de Cristina horas depois, estava carregando não apenas a caixa de madeira, com seus documentos recém-descobertos, mas também o peso de uma identidade fraturada. As ruas de São Paulo pareciam estranhas ao seu redor, como se ela fosse uma turista em um país desconhecido. Hospedada na casa vazia de Ricardo, Neuza passou a noite inteira espalhando os documentos pela mesa da sala, estudando cada detalhe, procurando pistas sobre a mulher que a trouxe ao mundo. A carta, quando finalmente encontrou coragem para abri-la, era breve. Uma nota do advogado explicando os termos da adoção, sem nenhuma mensagem pessoal de Olívia. Seria assim que terminaria sua busca? Com um punhado de documentos oficiais e uma fotografia desbotada? Não. Neuza decidiu enquanto o sol nascia sobre a cidade. Ela encontraria respostas, não importa quanto tempo levasse. Ao retornar a Santos no dia seguinte, Neuza encontrou desafios que não havia antecipado. Como explicar sua busca para a família sem revelar o golpe devastador à sua identidade? Como equilibrar sua necessidade de descobrir a verdade com as demandas de sua vida cotidiana? Optou inicialmente pelo silêncio, criando um espaço privado para sua busca. Converteu um canto do quarto de hóspedes em uma estação de pesquisa, com um laptop recém-adquirido e arquivos meticulosamente organizados. Ali nas horas quietas, enquanto Antônio assistia ao futebol, ou durante as tardes vazias, quando a casa estava silenciosa, Neuza navegava por sites de genealogia, fóruns de pessoas adotadas em busca de suas origens e registros históricos digitalizados.
Sua obsessão não passou despercebida por muito tempo. Antônio começou a notar suas ausências prolongadas, o brilho de determinação em seus olhos quando ela finalmente emergia de suas pesquisas. Flávia comentou sobre os livros sobre Minas Gerais que começaram a se acumular nas estantes. Ricardo observou que ela parecia distraída durante os almoços de domingo, sua mente claramente em outro lugar. Nas semanas seguintes, Neuza se afastou dos círculos sociais que antes ocupavam grande parte de seu tempo. Declinou convites para chás, cancelou sua participação no Clube do Livro, reduziu seu trabalho voluntário na igreja local. Seu retraimento preocupou especialmente sua filha Flávia, que começou a ligar diariamente, com pretextos transparentes para verificar seu bem-estar. Durante uma dessas ligações, Flávia finalmente confrontou a situação. Mãe, o que está acontecendo? Papai diz que você passa horas trancada no quarto de hóspedes. Você está doente? Tem algo que não está nos contando? A ironia da pergunta não escapou a Neuza. Havia de fato algo que ela não estava contando, assim como havia algo que sua própria família não lhe contara por 60 anos. Estou bem, querida, Neuza respondeu automaticamente. A negação, tornando-se sua resposta padrão nos últimos tempos. Não, não está, Flávia insistiu. Vou passar aí depois do trabalho. Quando Flávia chegou naquela tarde, encontrou Neuza cercada por papéis e livros abertos. O rosto determinado de sua mãe contrastava fortemente com a mulher sociável e calorosa que sempre conhecera. Mãe, Flávia disse com preocupação genuína, o que é tudo isso? Após um momento de hesitação, Neuza decidiu que não podia mais esconder a verdade de sua própria filha. Com voz calma, relatou o que descobrira no dia de seu aniversário, sua visita a Cristina e a busca que havia iniciado. O rosto de Flávia refletiu choque, depois confusão e, finalmente, uma compreensão dolorosa. Por que não nos contou? Perguntou suavemente, sentando-se ao lado da mãe. Como poderia? Neuza respondeu, sua voz embargada pela emoção contida. Nem eu mesma entendo o que isso significa. Como explicar que a pessoa que vocês sempre conheceram está incompleta? Você é minha mãe, Flávia afirmou com firmeza, segurando as mãos de Neuza. Nada pode mudar isso. Descobrir sobre seus pais biológicos não muda quem você é para nós. Mas mudava quem Neuza era para si mesma, uma distinção que sua filha, apesar de suas boas intenções, não poderia compreender totalmente. Nos dias que se seguiram, o delicado equilíbrio que Neuza tentava manter entre sua busca e sua vida familiar tornou-se cada vez mais instável. Confrontada com a necessidade de explicar sua situação para o resto da família, Neuza organizou um jantar em casa, onde finalmente compartilhou a verdade com Antônio, Ricardo e seus netos mais velhos. As reações foram variadas. Antônio mostrou-se solidário, embora claramente preocupado com o impacto emocional da busca em sua esposa. Ricardo questionou a necessidade de remexer no passado e expressou ressentimento em relação a Cristina por manter o segredo por tanto tempo. Os netos demonstraram curiosidade, bombardeando Neuza com perguntas que ela ainda não sabia responder. Seu conflito interno intensificou-se nas semanas seguintes. Por um lado, sentia uma lealdade profunda à família que a criara. Samuel e Joana haviam sido pais amorosos, proporcionando-lhe uma infância feliz e segura. Por outro lado, a omissão de uma verdade tão fundamental sobre suas origens deixara um vazio inexplicável que agora precisava desesperadamente preencher. Este conflito manifestou-se em momentos de explosão emocional durante reuniões familiares, alternando entre períodos de determinação fria e episódios de tristeza avassaladora. Seus relacionamentos, antes caracterizados por estabilidade e afeto tranquilo, tornaram-se tensos e imprevisíveis. Flávia, percebendo o quanto o conflito estava custando a todos, especialmente a sua mãe, sugeriu que Neuza considerasse buscar ajuda profissional. Mamãe, talvez uma terapeuta possa ajudá-la a processar tudo isso. Não precisa enfrentar sozinha. Relutantemente, Neuza concordou. As sessões semanais com a doutora Luciana tornaram-se um espaço seguro onde podia expressar sua raiva,
confusão e medo, sem preocupação com o impacto em sua família. A terapeuta ajudou Neuza a entender que sua busca por origens não invalidava o amor que sentia pelos Cardoso, nem o que eles sentiam por ela. Vocês não vão acreditar no que aconteceu agora com Neuza. A história continua daqui a pouco. Não perca o próximo capítulo. 3 meses após o início de sua busca, Neuza finalmente obteve uma descoberta significativa. Através de uma antiga funcionária do escritório de advocacia, que havia intermediado sua adoção, agora uma senhora de quase 90 anos, ela conseguiu confirmar o nome completo de sua mãe biológica, Olívia Tavares, e descobriu que ela vinha de uma família de talentosas artesãs de colchas na Serra da Mantiqueira. Esta informação provocou uma profunda ressonância em Neuza. Desde jovem, ela demonstrara um inexplicável talento para trabalhos têxteis, tornando-se conhecida entre amigos e familiares por suas criações de costura e bordado meticulosos. Nenhum dos Cardoso compartilhava essa habilidade, e frequentemente brincavam sobre de onde Neuza havia herdado tal dom. Agora ela sabia. Esta conexão tangível com sua família biológica despertou tanto excitação quanto confusão mais profunda sobre sua identidade. Nas noites seguintes, Neuza ficou acordada contemplando as colchas que havia criado ao longo dos anos, particularmente um conjunto de travesseiros bordados que decoravam a cama de casal. Os padrões que sempre considerara simples expressões de sua criatividade agora pareciam ecos de uma herança cultural que desconhecia conscientemente. Parece que sempre soube de alguma forma, confidenciou a doutora Luciana em sua próxima sessão, como se minhas mãos lembrassem o que minha mente nunca conheceu. A terapeuta sorriu gentilmente. Às vezes, nossa conexão com nossas origens vai além das memórias conscientes. Há coisas que carregamos conosco em níveis que mal compreendemos. Armada com esta nova informação, Neuza intensificou sua pesquisa sobre a região da Serra da Mantiqueira e suas tradições de artesanato têxtil. Descobriu que as colchas produzidas naquela região eram conhecidas por seus padrões geométricos distintos e uso de retalhos coloridos, características que, surpreendentemente, sempre haviam definido seu próprio trabalho artesanal. No entanto, sua busca enfrentava obstáculos significativos. Os registros dos anos 1950 eram incompletos, e muitas pessoas que poderiam ter conhecido Olívia já haviam falecido. Além disso, sua própria família, especialmente Ricardo, resistia à busca, temendo que Neuza estivesse rejeitando a família que a amara durante toda a vida. Não entendo por que isso é tão importante agora, Ricardo manifestou durante um almoço de domingo particularmente tenso. Por que não pode deixar o passado onde ele pertence? Porque esse passado é parte de quem eu sou. Neuza respondeu firmemente. Não estou negando o amor que tenho por vocês, ou o que Samuel e Joana fizeram por mim. Estou apenas tentando completar o quebra-cabeça da minha vida. Ricardo balançou a cabeça, incapaz de compreender totalmente. E se o que você descobrir for decepcionante? E se abrir essa porta trouxer mais dor do que respostas? Era um risco que Neuza havia considerado, mas estava disposta a correr. A incerteza agora parecia mais dolorosa do que qualquer verdade que pudesse descobrir. Um aliado surpreendente surgiu quando seu neto Lucas, estudante de jornalismo, ofereceu-se para ajudar com a pesquisa. Vovó, acabei de fazer um curso sobre métodos de pesquisa histórica. Posso ajudar a localizar registros e talvez até pessoas que conheceram sua mãe biológica. Com a expertise técnica de Lucas e o conhecimento histórico que Neuza havia acumulado, eles formaram uma equipe eficaz. Lucas navegava com facilidade por arquivos digitais, enquanto Neuza contribuía com o contexto cultural e histórico que havia estudado sobre a região. Juntos, fizeram uma descoberta que transformou a percepção de Neuza sobre sua adoção. Através de cartas encontradas nos arquivos da igreja local da vila onde Olívia vivera, eles descobriram que a jovem mãe não havia entregado Neuza voluntariamente. Em vez disso, fora pressionada por sua família devido ao estigma social de ser mãe solteira nos anos 1950.
Uma carta particularmente comovente do padre local a um colega em Belo Horizonte mencionava a jovem Olívia, cujo coração está partido pela separação de sua filha recém-nascida. Esta revelação transformou a compreensão de Neuza sobre sua adoção, de um abandono para um ato de amor desesperado. Ela não queria me dar, Neuza sussurrou, lágrimas escorrendo por suas faces enquanto lia a carta traduzida pelo neto. Ela foi forçada. Lucas apertou o ombro da avó em silêncio, compreendendo o peso desta revelação. Ainda mais impressionante foi a descoberta de que Olívia havia se mudado para uma cidade próxima após o nascimento, apenas 3 horas de onde Neuza crescera em Santos. A revelação de que viveram tão perto, sem nunca se conhecerem, intensificou o sentimento de perda de Neuza. Documentos adicionais revelaram que Olívia trabalhara como costureira, explicando o talento natural de Neuza com tecidos e por que sempre se sentira atraída por artes têxteis. Ela estava tão perto, Neuza lamentou em sua próxima sessão com a doutora Luciana. Enquanto eu crescia na praia aprendendo piano e francês, minha mãe biológica estava a apenas algumas horas de distância, costurando para sobreviver. Talvez tenhamos até nos cruzado em algum momento sem saber. A terapeuta permitiu que Neuza processasse essa realidade dolorosa antes de responder suavemente. O que você pretende fazer com essa informação agora? Era uma pergunta que Neuza havia estado evitando. Quanto mais aprendia sobre Olívia, mais sentia a necessidade de seguir o rastro até seu fim. Preciso ir até lá, decidiu finalmente. Preciso ver onde nasci, onde ela viveu. Talvez ainda existam pessoas que a conheceram. 4 meses após o início de sua jornada, Neuza impulsivamente dirigiu até a cidade mineira onde nascera. Antônio ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela gentilmente recusou. Isso é algo que preciso fazer sozinha, explicou beijando-o suavemente antes de partir. A viagem para o interior de Minas Gerais foi longa e introspectiva. Enquanto o cenário ao seu redor mudava gradualmente, as zonas costeiras planas dando lugar a colinas e, finalmente, às montanhas imponentes da Serra da Mantiqueira, Neuza sentiu como se estivesse viajando, não apenas através do espaço, mas também do tempo, retrocedendo aos dias antes de seu nascimento. A pequena cidade, aninhada entre montanhas verdejantes, parecia estranhamente familiar, apesar de Neuza nunca ter visitado antes. As ruas de paralelepípedos, as casas coloridas com telhados de terracota, a igreja colonial na praça central, tudo evocava uma sensação de déjà-vu, que ela não conseguia explicar racionalmente. A cultura local, da música folclórica distintiva às técnicas artesanais tradicionais e reuniões comunitárias, ressoava profundamente em Neuza, que sempre se sentira um pouco deslocada nas tradições sociais mais reservadas de sua cidade, litorânea. Aqui o calor humano imediato e a expressividade das pessoas lembravam aspectos de sua própria personalidade que sempre haviam parecido ligeiramente discordantes no ambiente mais formal dos Cardoso. Em seu segundo dia na cidade, Neuza visitou uma pequena loja de tecidos na praça central, esperando encontrar alguma conexão com a tradição de artesanato têxtil da região. A sineta acima da porta tilintou suavemente quando ela entrou, anunciando sua presença para a senhora idosa atrás do balcão. "Bom dia!" A mulher cumprimentou calorosamente. "Em que posso ajudá-la?" "Estou interessada nas colchas tradicionais desta região", Neuza começou. "Soube que há uma forte tradição local." O rosto da senhora iluminou-se. "Ah, sim, nossa cidade é conhecida por isso há gerações. Sou Gabriela. Administro esta loja há mais de 50 anos agora. Minha mãe a administrava antes de mim. 50 anos, isso significava que a loja existia quando Olívia vivia ali." Com o coração acelerado, Neuza perguntou: "Por acaso conheceu uma mulher chamada Olívia Tavares? Ela viveu aqui nos anos 1950. Gabriela congelou, seus olhos arregalando-se levemente. Então, lentamente, caminhou até a porta da loja e virou a plaquinha para fechado. "Quem está perguntando?" inquiriu sua voz agora cautelosa. "Meu nome é Neuza Cardoso", ela respondeu sentindo o peso do momento. "Acredito que Olívia Tavares era minha mãe biológica."
A respiração de Gabriela falhou visivelmente. Santo Deus, murmurou. Você é a filha de Olívia. Não foi uma pergunta, mas uma afirmação. O impacto dessas palavras, ser reconhecida como a filha de Olívia, atravessou Neuza como uma corrente elétrica. Você a conhecia? Perguntou, mal conseguindo controlar a tremulação em sua voz. Se eu a conhecia, Gabriela repetiu com um sorriso melancólico. Olívia era minha melhor amiga. A idosa caminhou lentamente até um pequeno armário atrás do balcão e retirou um antigo álbum de fotos com a capa de couro rachada. Suas mãos enrugadas acariciaram a superfície com reverência antes de colocá-lo sobre o balcão. Venha, ela gesticulou para Neuza. Venha ver. Com pernas trêmulas, Neuza contornou o balcão e ficou ao lado de Gabriela, que abriu o álbum cuidadosamente. Ali, entre páginas amareladas pelo tempo, Neuza viu imagens de sua mãe biológica, uma mulher cujo sorriso e gestos espelhavam os seus próprios. Havia fotos de Olívia na juventude, trabalhando em uma colcha elaborada, rindo com amigos na praça da cidade, séria em frente à máquina de costura. Ela era talentosa, Gabriela comentou, apontando para uma imagem de Olívia, mostrando orgulhosamente uma colcha com intrincados padrões geométricos. Ninguém conseguia combinar cores e padrões como ela. Neuza tocou gentilmente a fotografia, sentindo uma conexão quase física com a mulher retratada. Como ela era, como pessoa, Gabriela sorriu. Determinada. Teimosa, alguns diriam. Tinha uma risada que podia iluminar todo o quarteirão. E mãos mágicas, podia transformar os retalhos mais simples em arte pura. Enquanto folheavam o álbum juntas, Gabriela compartilhou histórias que mantiveram viva a memória de Olívia. Neuza descobriu que sua mãe biológica nunca teve outros filhos, mas dedicou sua vida a ensinar artes têxteis a jovens mulheres, criando um legado de criatividade na comunidade. Depois que você foi levada, Gabriela explicou suavemente, algo mudou em Olívia. Era como se ela tivesse canalizado toda sua dor em criatividade e em ajudar outras pessoas. Abriu uma pequena escola de costura nos fundos desta loja, na verdade. É esta loja? Neuza perguntou, olhando ao redor com novos olhos. Sim, trabalhamos juntas por mais de 30 anos. Quando ela faleceu, deixou a parte dela da loja para mim, com a condição de que continuássemos a ensinar as técnicas tradicionais para a nova geração. A descoberta de que sua mãe biológica havia canalizado seus instintos maternais em mentoria trouxe a Neuza uma paz inesperada. Havia algo profundamente comovente na ideia de Olívia, nutrindo o talento de outros quando não pôde criar sua própria filha. Quando ela faleceu? Neuza perguntou baixinho, temendo a resposta. 15 anos atrás, Gabriela respondeu com tristeza. Pacificamente, durante o sono. Tinha 75 anos. Uma onda de pesar atravessou Neuza. Tão perto e ainda assim tarde demais. Se tivesse descoberto a verdade antes, poderia ter conhecido sua mãe biológica. Esse pensamento era quase insuportável. Ela falou sobre mim ao longo dos anos? O rosto de Gabriela suavizou-se com compaixão. Todos os anos, no dia do seu nascimento, ela acendia uma vela. Nunca falava muito sobre isso, mas sei que ela pensava em você constantemente. Esperava que você tivesse uma vida boa, uma família que a amasse. Ela tentou me encontrar alguma vez? Sim, Gabriela confirmou. Quando você teria cerca de 20 anos, ela contratou um detetive. Mas as agências de adoção naquela época eram muito rigorosas com a confidencialidade. O homem não conseguiu ultrapassar as barreiras legais. Neuza absorveu esta informação com um misto de dor e consolo. Saber que Olívia a procurara, que nunca a esquecera completamente, aliviava um pouco o peso da separação. Enquanto conectava-se com suas raízes nas montanhas, Neuza começou a receber ligações preocupadas de sua filha Flávia. Sua neta, Isabel, havia sido hospitalizada com complicações de gravidez. Esta crise forçou Neuza a retornar a Santos, temporariamente deixando de lado sua busca para apoiar sua família. No hospital, enquanto confortava Flávia, Neuza percebeu que família transcende sangue.
Vendo o vínculo entre sua filha e neta, espelhara o que agora entendia sobre o sacrifício de Olívia. Este momento de clareza ajudou Neuza a começar a curar a ruptura com seus filhos. Ela vai ficar bem, Neuza assegurou a Flávia, segurando sua mão enquanto observavam Isabel adormecida na cama do hospital, monitores piscando suavemente ao seu lado. Ela é forte como você. Estou com tanto medo, mãe, Flávia confessou, lágrimas escorrendo por seu rosto exausto. Não suportaria perder ela ou o bebê. Eu sei, querida, Neuza murmurou, abraçando sua filha. E ela realmente sabia. Compreendia agora, de uma forma que não poderia ter entendido antes, o desespero de uma mãe enfrentando a possível perda de um filho. Durante os longos dias de vigília no hospital, algo mudou entre Neuza e seus filhos. A distância que sua busca havia criado começou a diminuir à medida que compartilhavam esta nova crise juntos. Quando Isabel finalmente recebeu alta, com sua gravidez estabilizada, a família voltou para casa com um novo senso de união e perspectiva. Obrigada por estar aqui, mãe, Ricardo disse, na noite após a alta de Isabel, o primeiro reconhecimento genuíno de sua parte, desde que a busca de Neuza começara. Precisávamos de você. Eu sempre estarei aqui para vocês, Neuza respondeu, sentindo a verdade profunda dessas palavras. Vocês são minha família. Procurar minhas origens nunca mudará isso. Vocês já passaram ou conhecem alguém que passou por algo semelhante ao que Neuza está vivendo? Compartilhe sua experiência nos comentários. 5 meses após o início de sua jornada, Neuza recebeu um pacote de Gabriela contendo uma colcha que Olívia fizera pouco depois de dar à luz. Escondida dentro do forro estava uma carta que Olívia escrevera para seu bebê, expressando tanto desolação quanto esperança de que sua filha tivesse oportunidades que ela nunca poderia proporcionar. Quando Neuza abriu o pacote na mesa da cozinha com Antônio ao seu lado, sentiu o peso dos anos e das emoções contidas no tecido cuidadosamente trabalhado. A colcha apresentava um padrão intrincado em tons de azul e verde, reminiscente das montanhas da região onde nascera. É linda, Antônio comentou suavemente, observando sua esposa acariciar o tecido. Ela fez isso para mim, Neuza sussurrou, a compreensão aumentando sua emoção. Foi então que seus dedos sentiram algo rígido dentro do forro. Com cuidado, ela encontrou a pequena abertura na costura e retirou um envelope amarelado e frágil. Com mãos trêmulas, Neuza abriu a carta, desdobrando um papel fino coberto com caligrafia elegante. Minha filha querida, você tem apenas 3 dias de idade enquanto escrevo estas palavras que talvez nunca leia. Amanhã, entregarei você a pessoas que prometem dar-lhe o que eu não posso. Segurança, educação, oportunidades que esta vida simples nas montanhas jamais poderia oferecer. Quero que saiba que não é por falta de amor que nos separamos. Meu coração se parte como o céu durante uma tempestade ao pensar nos anos que não compartilharemos. Não verei seu primeiro sorriso, não segurarei sua mão em seus primeiros passos, não ouvirei sua voz chamando por mim. Mas carrego a esperança de que algum dia, quando for mais velha e tiver vivido uma vida plena, talvez a curiosidade a traga de volta a estas montanhas. Talvez então possamos nos encontrar como mulheres, e eu possa dizer-lhe pessoalmente o que agora só posso confiar a este papel, que você foi amada, profundamente amada, desde o primeiro momento. Leve consigo a força destas montanhas e a persistência do rio que corre pelo vale. Saiba que onde quer que esteja, parte de mim está com você. Com eterno amor, sua mãe, Olívia. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Neuza, enquanto lia as palavras escritas 6 décadas antes. Antônio abraçou-a em silêncio, permitindo que ela experimentasse plenamente este momento de conexão através do tempo. A carta revelou que Olívia havia tentado encontrar Neuza anos depois, mas respeitou as políticas de confidencialidade da agência de adoção. Esta confirmação do amor duradouro de sua mãe biológica ajudou a curar uma ferida que Neuza nem sabia que carregava. A revelação mais chocante veio quando Neuza descobriu, através de antigos registros hospitalares, que sua mãe adotiva Joana havia sofrido múltiplos abortos espontâneos antes de adotá-la.
Esta informação transformou sua compreensão do ocasional distanciamento emocional de sua mãe. Não rejeição, mas luto não resolvido. Neuza finalmente compreendeu a complexidade do amor de sua mãe, misturado com a dor de suas próprias perdas. Ela estava sofrendo. Neuza percebeu durante uma conversa com Cristina, depois de compartilhar esta descoberta. Todos aqueles anos, quando eu achava que ela estava sendo fria, ela estava lutando com sua própria dor. Mamãe te amava profundamente, Cristina confirmou. Mas acho que nunca superou completamente a dor de não poder ter mais filhos biológicos. Acho que às vezes olhar para você a lembrava do que havia perdido. Esta compreensão permitiu que Neuza finalmente perdoasse Joana pelo segredo mantido e pelo ocasional distanciamento emocional que havia marcado partes de sua infância. A complexidade do amor materno, tanto de Olívia quanto de Joana, tornou-se clara para ela de uma forma que nunca teria sido possível sem esta jornada. No 6º mês de sua jornada, Neuza decidiu honrar ambas as mães criando um programa comunitário ensinando artes têxteis tradicionais a jovens. Ela integrou as técnicas montanhesas de sua herança biológica com a estética refinada, valorizada por sua família adotiva. Este empreendimento criativo tornou-se sua maneira de reconciliar sua identidade dual. Utilizando suas economias e, com o apoio entusiástico de Antônio, Neuza alugou um pequeno espaço perto de sua casa em Santos e o transformou em um ateliê acolhedor. As paredes foram pintadas em tons suaves que lembravam as montanhas de Minas Gerais, e prateleiras exibiam tanto a colcha que Olívia fizera quanto peças que Joana havia guardado ao longo dos anos. Bordados delicados, rendas finas, guardanapos, meticulosamente acabados. O primeiro grupo de alunos era diversificado. Adolescentes interessados em aprender técnicas tradicionais, mulheres mais velhas que queriam preservar o artesanato de sua juventude, até mesmo alguns homens curiosos sobre a arte têxtil. Neuza descobriu um talento natural para ensinar, transmitindo não apenas técnicas, mas histórias e significados culturais por trás de cada ponto e padrão. Este método de entrelaçar retalhos coloridos vem das montanhas de Minas, explicava aos alunos, demonstrando a técnica que havia aprendido estudando as colchas tradicionais da região natal de Olívia. Representa como vidas diferentes podem se unir para criar algo belo e duradouro. A metáfora não era perdida para aqueles que conheciam sua história. À medida que o programa crescia em popularidade, Neuza expandiu seu currículo para incluir oficinas específicas sobre tradições têxteis brasileiras de diferentes regiões. Organizou uma exposição de trabalhos de seus alunos na Biblioteca Municipal, destacando como técnicas tradicionais podiam ser adaptadas para a expressão contemporânea. Foi durante os preparativos para esta exposição que Ricardo, que havia sido o mais resistente à busca de Neuza, finalmente ofereceu um ramo de oliveira. Isto ficaria bem na parede principal, não acha? Perguntou, apresentando-lhe uma moldura que havia feito, uma estrutura de madeira entalhada com motivos que combinavam elementos das tradições costeiras de Santos e padrões montanhosos de Minas Gerais. O gesto comoveu profundamente Neuza, representando a aceitação de sua identidade completa. Neuza retornou à comunidade montanhesa para o Festival da Primavera, trazendo seus relutantes filhos e netos. Enquanto experimentavam o calor da comunidade e viam partes de Neuza refletidas nas tradições locais, sua família começou a entender sua necessidade de conexão com esta herança. O festival era uma explosão de cores, músicas e sabores. As ruas da pequena cidade estavam decoradas com bandeirolas coloridas, barracas vendiam artesanato local e comidas típicas, e um palco montado na praça central apresentava grupos de música tradicional mineira. Flávia, inicialmente cética sobre a viagem, encontrou-se fascinada pelos teares manuais, onde artesãs locais demonstravam técnicas passadas por gerações. Ricardo, observando um grupo de homens trabalhando com madeira, notou semelhanças com métodos que seu avô Samuel lhe ensinara. É como se partes de você sempre estiveram conectadas a este lugar, comentou Flávia, observando como sua mãe interagia naturalmente com os moradores locais, como se fosse uma deles.
Acho que estavam. Neuza concordou, um sentimento de paz, envolvendo-a como um abraço caloroso. Durante o festival, um senhor idoso aproximou-se de Neuza, apresentando-se como primo de Olivia. Ele revelou que Olivia faleceu pacificamente 15 anos antes, mas não antes de criar um fundo para financiar educação artística na comunidade. Nomeado com a data de nascimento de Neuza como número da conta, sua única forma de manter uma conexão com a filha que amou, mas não pôde ficar. Ela nunca esqueceu você. O homem que se apresentou como Teodoro contou a Neuza enquanto caminhavam juntos pela praça. Mesmo após todos aqueles anos, ela mantinha uma foto sua de bebê, a única que tinha, em sua mesa de cabeceira. Como ela conseguiu uma foto minha? Neuza perguntou, surpresa. O advogado que cuidou da adoção, Teodoro explicou. Ele se compadeceu dela e conseguiu uma fotografia do casal que a adotou. Não era permitido, claro, mas ele sentiu que ela merecia ao menos isso. Não dá para acreditar no que aconteceu a seguir na história de Neuza. Prepare-se para uma revelação extraordinária que vai mudar tudo. Teodoro guiou Neuza até uma pequena casa de pedra nos arredores da cidade, onde Olivia havia vivido seus últimos anos. A casa agora abrigava um pequeno centro comunitário de artes, onde o fundo criado por Olivia financiava aulas para crianças locais. Em uma sala reservada para exposições, Neuza descobriu dezenas de colchas cuidadosamente preservadas. O legado artístico de sua mãe biológica. Cores vibrantes, padrões geométricos precisos e técnicas inovadoras caracterizavam o trabalho de Olivia, ecoando estranhamente as próprias criações de Neuza ao longo dos anos. Vocês têm o mesmo olhar quando trabalham, observou Gabriela, que havia se juntado a eles. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estão considerando uma combinação de cores. Algumas coisas, nem o tempo, nem a distância podem apagar. Em seu próximo aniversário, Neuza havia transformado sua compreensão de família. Ela honrou os Cardoso que a escolheram e a criaram com privilégio e oportunidade, enquanto abraçava a herança de resiliência e criatividade de suas raízes biológicas. Sua jornada trouxe cura inesperada, não apenas para si mesma, mas para gerações de ambas as famílias. Seu aniversário de 61 anos não foi uma grande festa como no ano anterior, mas uma celebração mais íntima no ateliê que havia criado. Rodeada por sua família adotiva e novos amigos do programa de artes têxteis, Neuza sentiu-se completa de uma maneira que nunca experimentara antes. Durante a pequena celebração, Gabriela chegou com um pacote embrulhado em papel artesanal. Encontrei isso entre as coisas de Olivia, explicou. Acho que agora é hora de chegar às suas mãos. O pacote continha um diário encadernado em couro que Olivia mantivera ao longo dos anos, endereçado à filha que nunca teve oportunidade de conhecer. As páginas amareladas documentavam sua vida após a adoção, seus sucessos e desafios, pensamentos e esperanças. Querida filha, começava a primeira entrada, datada de apenas um mês após a adoção de Neuza. Hoje comecei a ensinar na escola local. Pensei em você enquanto mostrava às crianças como fazer um simples ponto de cruz. Será que um dia alguém te ensinará estas habilidades? Espero que sim. Espero que algum dia suas mãos encontrem o caminho para criar beleza a partir de fios e retalhos, como as mulheres de nossa família fizeram por gerações. A coincidência notável se revelou nas páginas centrais do diário. Durante uma feira de artesanato 30 anos antes, Olivia havia vendido uma colcha para uma mulher que descreveu como elegante, com um sorriso gentil. Uma mulher que, pela descrição detalhada, só poderia ter sido Neuza. Mãe e filha haviam se encontrado brevemente, sem saber dos laços que as uniam. Ela admirou particularmente o padrão da estrela, nas cores azul e marrom, Olivia escrevera. Perguntou-me como eu conseguia fazer pontos tão pequenos e uniformes. Expliquei que aprendi com minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. Ela comprou a colcha para seu novo apartamento, disse. Espero que traga conforto a ela, quem quer que seja. Neuza ofegou ao ler esta passagem. A colcha azul e marrom havia decorado seu primeiro apartamento após o casamento com Antônio. Durante anos, havia adornado a parede da sala de jantar,
admirada por visitantes devido ao trabalho meticuloso. Neusa sempre se referia a ela como sua colcha da sorte. Esta revelação completou o círculo, mostrando que, apesar das circunstâncias que as mantiveram separadas, mãe e filha compartilharam uma conexão que transcendeu a separação. De alguma forma, Neusa havia sido guiada de volta às suas origens, como se as linhas invisíveis que conectam pessoas destinadas a se encontrar nunca tivessem realmente se rompido. A jornada, que começou com desolação em seu 600º aniversário, levou Neusa a celebrar seu 601º com profunda gratidão. Rodeada tanto por sua família adotiva, quanto por novas conexões com sua herança biológica, segurando firmemente a colcha que inconscientemente a conectara à sua mãe décadas antes. Na noite de seu aniversário, aconchegada na cama ao lado de Antônio, Neusa folheou o diário de Olívia uma última vez antes de dormir. Na última página, uma simples frase capturou perfeitamente a jornada que havia percorrido. A vida raramente segue o caminho que planejamos, mas os padrões que eventualmente emergem podem ser mais belos do que jamais poderíamos ter imaginado. Neusa adormeceu com um sorriso, finalmente completa, finalmente em paz. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.